Olá, pessoal. Estamos aqui para falar da aula de contribuições da aba na escola. Para quem, né, não acompanhou ali presencial ou quer rever alguma coisa, vamos falar um pouquinho, né, de revisão de tudo que vocês já viram e falar um pouquinho especificamente da análise do comportamento. Eu sou Clarice, eu sou psicóloga mineira, pós-graduada em ABA, estudando hoje, né, RFT e ACT aplicada a tratamento de pessoas neurodivergentes, atuo nessa área, né, relacionada a autismo e neurodivergência desde 2018, e vou falar um pouquinho para vocês desse processo. Então, revisando algumas coisas, né, das aulas anteriores, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse direito à educação e à inclusão, né? Isso é algo que está dado na nossa Constituição, no ECA, tem várias leis, né? Tem a lei Berenice Piana, tem várias, né, regulamentações em relação à educação e à inclusão. É algo que é um direito para todos, né? A permanência na escola e a educação é um direito para todos. Contudo, se a gente tivesse realmente essa igualdade, né, esse acesso à educação, se todo mundo tivesse realmente acesso, a gente nem precisaria de uma inclusão, né? A gente já teria uma escola pensada para todos, uma escola que se adapta às individualidades ali das pessoas, né? E isso não acontece. A inclusão só faz sentido porque a gente entende hoje que tem, né, diferenças individuais, que cada indivíduo é único, né, que possui características únicas, que tem necessidades específicas e que a gente precisa da inclusão escolar justamente para que a escola se adapte a essas pessoas e a diversidade das pessoas, né, que vão estar ali vivenciando a escola, para elas não estarem só dentro da escola, né, mas para elas estarem de fato recebendo uma educação de qualidade, certo? Então, essa educação inclusiva tem que ser pensada para colher as diferenças. A gente precisa pensar em mudar a escola para respeitar as singularidades e considerar os modos de aprender de cada um, incentivar as potencialidades, se adaptar e auxiliar, né, essas pessoas, os indivíduos, nas suas dificuldades. Então, a gente vai olhar tanto para aquilo que é potência do indivíduo, quanto aquilo que é dificuldade. Isso não é um trabalho fácil, então vamos relembrar, né, coisa que vocês já viram lá na aula com a Fernanda, como as crianças aprendem, né? As crianças são aprendizes ativos, né? Elas observam, ouvem, exploram, tocam, experimentam hipóteses. Então, enquanto as crianças estão acordadas, elas estão aprendendo. As crianças não nascem com essas habilidades sociais dadas, né? Elas têm que aprender essas habilidades e tanto quanto aprender a ler e escrever, elas também aprendem essa interação. E as crianças com TEA, né? Elas também, enquanto estão acordadas, estão interagindo com o mundo e aprendendo com ele. Porém, elas muitas vezes estão atentas a outras informações que não as informações sociais do ambiente. Então, elas acabam perdendo oportunidades de aprendizado que são importantes para o desenvolvimento infantil. Porque se eu perco, né, ali interações sociais no ambiente, eu acabo muitas vezes me relacionando com o mundo de uma forma diferente e perdendo oportunidades de aprendizado sobre linguagem, né, a fala, coisas que eu aprendo vendo o outro fazer, imitando, né, muitas coisas a gente aprende, a maior parte delas assim. Então, né, perder essas interações sociais, ter essas interações sociais diminuídas, acaba, né, podendo criar uma cascata de prejuízos aí, né? Então, a gente vai falar de baixa atenção aos aspectos sociais do ambiente, vai acabar gerando déficit em atenção compartilhada, déficit em imitação, déficit em tomada de turnos, déficit em comunicação. Isso acaba gerando uma cascata de prejuízos caso a gente não tenha uma intervenção específica voltada, né, para o TEA. Então, sem a intervenção, a gente acaba tendo crianças com dificuldade em desenvolver habilidades mais complexas, inclusive acabando tendo, às vezes, sintomas que não são característicos necessariamente do TEA, por exemplo, né? Agressividade não é algo característico do TEA necessariamente, né? Quando a gente vê crianças com comportamento, né, grave, muitas vezes a gente percebe que isso vem de um lugar de falta de atenção específica, porque essa criança não encontrou outras formas de se comunicar e acaba usando
a agressividade, né, o comportamento agressivo ali como forma de conseguir o que ela precisa, o que ela deseja, enfim, o que ela necessita. Então, intervenção é essencial e a gente precisa lembrar, isso também vem aí das aulas anteriores que vocês viram, né, que o nosso cérebro é como um músculo, ele se expande a partir dos estímulos e das experiências que a gente vivencia. Então, isso acontece durante toda a vida, mas é mais intenso na primeira infância. Mas durante toda a vida, o nosso cérebro está mudando e criando novas conexões, ou fortalecendo as conexões já existentes, e enfraquecendo outras à medida, né, à medida que a gente interage com o mundo. Então, esse processo, né, ele vai acontecer durante, né, a vida inteira, mas nos anos iniciais ele é mais intenso. Então, tá aí mais uma vez a importância, né, dessa intervenção precoce, dessa terapia que leve, né, a esse aprendizado social na primeira infância, para que essa criança não tenha essa cascata de prejuízo advinda de uma falta, né, de habilidades sociais específicas, certo? Alguns desafios, né, da criança com TEA na escola, e vocês sabem disso mais do que ninguém, porque vocês são as pessoas que estão diariamente com essas crianças na escola, né, mas só relembrando algumas coisas que são desafios muito antes, às vezes, de iniciar a alfabetização, mesmo que a criança já tenha idade para se alfabetizar, né, muitas vezes algumas habilidades anteriores a criança ainda não tem, então, se sentar, olhar nos olhos, fazer contato visual, esperar, se atentar a estímulos que são mostrados, capacidade de imitar, habilidades de coordenação motora, motor fino, coordenar o olho e a mão, né? Tudo isso pode ser um desafio no TEA. E quando a gente pensa, né, nesses desafios... Opa, peraí. Ai, gente, tá travando aqui, mas pronto. Quando a gente pensa nesses desafios, né, de comunicação, de questões sensoriais, motoras, habilidades sociais, seguir instruções, ter muitas vezes, né, presença de comportamentos agressivos ou autolesivos, isso tudo pode ser um grande desafio na escola, né? Que está pensado ali para um currículo pedagógico específico, mas muitas vezes não tem, né, um treinamento e uma orientação específica para o que fazer quando esses pré-requisitos aí anteriores não estão construídos, né? Como construir essas habilidades com a criança na escola? Como fazer essa inclusão para que essa criança possa aprender no mesmo nível que a turma, ou caso ela não esteja ainda pronta para as mesmas atividades que a turma dela, como podemos, né, nivelar um pouco melhor, como podemos fazer com que ela avance nas habilidades, ao invés de só estar ali, né, só estar presente, né, como construir essas habilidades, né, e aí a gente vai pensar que a inclusão precisa focar em desenvolvimento de habilidades e potencialidades, e não só olhar para aquilo que a criança não sabe, e que a gente precisa adaptar o ambiente escolar para auxiliar na superação das dificuldades. Então, muitas vezes o que a gente vê é a criança se adaptando no que dá dentro de um ambiente que já existe, anterior a ela, e aquilo que ela não se adapta, ela acaba ficando de fora, né? E aí a gente vê uma inclusão que não é uma inclusão de fato, né? Uma criança que está ali presente dentro da escola, mas essa criança não está incluída. Uma inclusão de fato acontece com formas diferentes de ensino e aprendizado, formas diferentes de construir e pensar o ambiente a partir do que aqueles indivíduos daquele ano escolar estão apresentando, né? Considerar isso faz com que a gente, né, melhore aí nas nossas habilidades, né, de inclusão escolar. Aqui a gente tem uma imagem que dá algum modelo disso para a gente, né? Que quando a gente pensa que tudo tem que ser igual para todo mundo, a gente não está sendo justo porque nós não somos iguais. Então, né, a gente tem essa charge aí, né, de que para ser justo todos precisam fazer a mesma prova, então tem que subir na árvore. Mas assim, isso não é justo porque as pessoas são diferentes, ou seja, né, os animais aqui da imagem são diferentes. Quando a gente pensa em equidade, né, a gente pensa que cada um vai estar recebendo aquele apoio que necessita, né? E aí que a gente entra com a ideia de aba na escola ser algo importante para essas pessoas que precisam de adaptações específicas do ambiente escolar, né? Então a gente consegue pensar uma pirâmide aí da escola, né, em que tem intervenções básicas que todo mundo vai ter o mesmo
a mesma nível ali da adaptação, por exemplo, né? Cartazes e conscientização sobre jogar o lixo no lixo, conservação do ambiente, contribuição social, né? Com os amigos. Opa, peraí, pessoal, deixa eu. Como não tem ninguém assistindo de fato, deixa eu continuar aqui. A gente tem todo um currículo básico, digamos assim. A partir desse currículo básico, a gente vai ter um currículo aí de adaptação, pensando para aqueles indivíduos que têm certa dificuldade em algumas coisas, mas não tudo. Então, algumas adaptações em grupo, por exemplo, aulas de reforço, grupos talvez de trabalho diferentes de uma mesma sala de aula para reforçar para determinados grupos aquilo que está mais difícil. Então, tem um grupo aqui que precisa de habilidades motoras, sensoriais sendo exploradas, outro grupo que está, por exemplo, aprendendo sobre atividade de vida diários do banheiro, outro grupo que está, por exemplo, trabalhando habilidades sociais e criatividade. A gente pode ter grupos diferentes de trabalho aí para trabalhar habilidades específicas. E, né, o que mostram algumas pesquisas dos Estados Unidos, não temos esse dado especificamente no Brasil, mas pensando aí que uns 5% das crianças, né, de uma escola não teriam as suas né, habilidades todas inclusas nessas adaptações de grupo. E aí precisariam de uma intervenção individualizada, né, de pensar em um currículo individualizado para essa criança. Então, seriam essas crianças que necessitam de um PEI, né, um plano de ensino individualizado, que precisariam de um trabalho focal ali, né, para que ela desenvolva habilidades importantes para ela se manter na escola, participando ativamente e, de fato, incluída na escola, certo? Como fazemos, então, essa inclusão escolar, né, que a gente fala tanto, mas é tão desafiadora de fazer, né? Um primeiro aspecto importante é a motivação. Sem motivação, a gente, é muito mais difícil. Então, para a criança aprender, se ela tiver ativamente envolvida com o processo e afetivamente envolvida com o processo, as crianças vão aprender coisas variadas. Eu quero que vocês pensem aí nas habilidades de vocês, né, nas aulas que vocês já tiveram, ou na faculdade, ou até mesmo na infância, vão ter memórias específicas que vocês mantiveram e outras coisas que vocês simplesmente apagaram da cabeça. Provavelmente aquilo que vocês lembram são coisas que foram afetivamente importantes, ou do lado bom, ou coisas que foram ruins e talvez criaram uma dificuldade, uma barreira maior com aquela disciplina, enfim. Então, quando a gente pensa, né, nisso, eu lembro, né, da Maria Luísa, professora da UFMG, ela sempre falava isso nas aulas, que neurônios que se ativam juntos permanecem juntos. Então, se eu estou ativando ali neurônios específicos ligados ao prazer, à motivação intrínseca de uma tarefa, como fazer, por exemplo, do que eu quero ensinar, vamos supor que eu quero ensinar matemática e essa criança ama animais. E aí eu envolvo essa motivação intrínseca de animais com a matemática, a chance de quando ela ver os números de novo, isso ativar essa área do prazer envolvido numa coisa interessante e aquilo se fortalecer no cérebro dela é maior. Então, a gente precisa, né, olhar para as nossas crianças e onde está a motivação delas. E isso exige de nós, né, flexibilidade, criatividade, né, adaptação. A gente precisa estar o tempo todo se adaptando ao contexto, aos alunos específicos. E é claro que isso é difícil, né? A gente tem que todo um processo aí para isso acontecer, inclusive luta por direitos, né, e melhores condições de trabalho, certo? Porque para um professor fazer isso, ele precisa estar recebendo melhor, ele precisa de tempo de planejamento de atividades todos os anos, para que ele tenha tempo para adaptar para cada turma, para cada aluno, tudo aquilo que ele tem que, né, desenvolver com as crianças, precisa de suporte de outros professores na sala de aula, né, auxiliares, para que esse professor regente não tenha que fazer isso sozinho. Então, a gente tem todo um caminho aí, né, mas o que dá para fazer hoje, o que já é, né, possível fazer hoje com a ajuda da análise do comportamento. A gente vai entrar aí um pouquinho agora nesse momento, né, de aba. O que é a aba, né? O que é a análise do comportamento? A análise do comportamento ela é dividida em 3 grandes áreas aí, né? A primeira delas é a filosofia que deu, né,
digamos assim, o início dessa ciência, que é o behaviorismo radical, né? O behaviorismo radical, ele se traduz em considerar que radical aqui no sentido de raiz, né? Tudo é comportamento. Então, o pensar é comportamento, falar é um comportamento, andar é um comportamento, meu coração batendo é um comportamento. Então, tudo que nosso corpo faz e que a gente faz e fala é comportamento, certo? Essa filosofia foi o que deu início, né, às hipóteses iniciais. Toda ciência começa assim, né, com uma filosofia, e aí a gente precisa levar isso para o campo científico, para testar as hipóteses, para ver se isso se confirma ou não, né? E aí a gente tem dois campos da ciência do comportamento aí simultaneamente acontecendo, e os dois são muito importantes, né? A ciência básica, que é a análise experimental do comportamento, é aquela parte da ciência mais controlada, mais feita em laboratório, testando princípios básicos, e a gente já teve isso muito consolidado para muitos dos conceitos que a gente usa em aba hoje. Então, essa ciência básica já está bem consolidada, e claro, continua tendo novas pesquisas para aumentar a nossa produção aí, né, de conhecimento dessa ciência do comportamento, mas a gente também tem a ciência aplicada, que é o que a gente vai conversar hoje, que é a ABA, né? Applied Behavior Analysis em inglês, né? Por isso ABA, né? A análise do comportamento aplicada é essa ciência que vai aplicar a ciência do comportamento aos problemas socialmente relevantes, né? Então, o que é que pode ser? A gente tem aqui várias opções, né? Inclusive, eu gosto de colocar essas fotos variadas para que vocês pensem sobre essas opções, né, que existem, para entender que a aba não é só para o autismo, não é só para a escola, né? Pode ser aplicada à escola, pode ser aplicada para melhorar a resposta de um time de futebol, pode ser aplicada para treinar um cão-guia, pode ser aplicada, esse macaquinho faz parte de uma pesquisa para treinar o macaco para acompanhar pessoas com deficiência motora, para que abra a porta, pega coisas na geladeira. Esse ratinho, ele é um ratinho que é uma espécie que é o melhor farejador do mundo, então tem uma sensibilidade olfativa muito grande. E aí, se eu não me engano, é na Tanzânia, é um país africano que tinha problema com bombas terrestres, né, no solo, de época de guerras passadas, e a forma como eles encontravam para proteger as pessoas ali, né, para que essas bombas não explodissem, por exemplo, num turista visitando ou em outras pessoas, era mandar uma criança do próprio país na frente, para caso tivesse uma bomba ali, essa bomba explodisse na criança. E aí pesquisadores, né, preocupados com essa segurança das crianças, descobriram que esse rato poderia ser treinado para farejar a bomba. E como ele é leve, a bomba não explodiria. Então, só seria possível encontrar a bomba e desarmar a bomba. E aí eles treinaram, né, ratinhos para encontrar essas bombas que estavam ali. Tudo isso usando aba, gente. Então, eu posso ensinar uma criança a lavar as mãos sozinha, eu posso ensinar um rato a identificar bombas, eu posso ensinar qualquer coisa, qualquer ser vivo, né, utilizando aba, né? Então, eu posso melhorar a gestão de uma escola, de uma empresa, de um hospital, tudo pode usar aba para... tudo que envolve aprendizado de comportamentos pode ser, né, aplicado e usado a aba, certo? Então, para ficar fixo para todo mundo, né? ABA é ciência da análise do comportamento, é ciência do comportamento. Então, não é um método, não é uma terapia para autismo. ABA é a ciência do comportamento aplicada a contextos socialmente relevantes. Isso é a ABA, isso é a ciência do comportamento. A gente usa ela para ensinar, né, e aprender de forma consistente e eficaz. E a AB está constantemente revisando suas próprias metodologias, seus próprios conhecimentos, porque é uma ciência. Então, isso faz muita diferença, né? A gente tem tanta eficácia assim na AB justamente por ser uma ciência comprometida, né, com o rigor científico, com o fazer científico, com a metodologia científica. Então, isso é bem importante. É algo que a gente vê, né, a eficácia disso, né, nos estudos e, enfim, né, a gente consegue hoje, né, e aos poucos aplicando isso nas nossas, né, no nosso dia a dia, para as nossas crianças, pessoas, enfim, no geral. Bom,
Vamos entrar, então, no que é comportamento, né? Se é análise do comportamento, o que é comportamento, né? Comportamentos são ações desempenhadas pelas pessoas e seres vivos e, né, esse comportamento é o processo e acontece em interação do ser com o ambiente, tanto o ambiente interno, ou seja, dentro de si mesmo, quanto o ambiente externo, né? A gente tem dois tipos de comportamento diferentes. Hoje a gente vai focar no operante, mas eu vou explicar brevemente o que é o comportamento respondente, só para vocês terem isso em mente. O comportamento respondente é aquele comportamento que só tem o estímulo e a resposta. É um comportamento que é inato de cada espécie. Eu não preciso ensinar. Eu não preciso aprender a fazer o meu coração bater. Ele só bate, desde o início da vida. Ele bate. E eu não preciso ensinar isso, o meu corpo a fazer isso. Certo? Tem alguns comportamentos que dá para fazer dos dois jeitos, né? Por exemplo, respirar, ao mesmo tempo que é um comportamento respondente, né? Eu não preciso aprender a respirar, né? Eu já respiro automático. Eu também posso aprender a respirar de formas diferentes, por exemplo, fazer uma respiração mais profunda e controlada, certo? Mas geralmente o comportamento respondente é são esses comportamentos ligados à parte física das emoções. Então, por exemplo, o coração disparar, o suor frio, o suor no geral, né? Ou aquele embrulho no estômago, a produção de saliva, o funcionamento do intestino, do estômago, tudo isso é comportamento respondente. Todo o resto é operante. Tudo que é aprendido é operante. Se um comportamento é aprendido, ele pode ser ensinado. Então, eu posso ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, inclusive pessoas com deficiência intelectual, com dificuldades cognitivas, acadêmicas, podem aprender muita coisa se a gente sistematiza esse aprendizado utilizando a análise do comportamento, certo? Então, qual é a visão da aba, né? Então, da ciência e do comportamento sobre o ser humano. O ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, né, a gente tem uma parte biológica, orgânica, né? E aí a gente tem algumas coisas definidas por genes, né, pela genética, pela parte orgânica ali. Então, tem coisas que eu não controlo, né? Porque são coisas que estão, né, que vêm dessa parte orgânica. Aí a gente tem a parte, né, psicossocial que vem tanto das nossas vivências, né, individuais, quanto as vivências coletivas, de grupo, né, cultura. Então, dessa forma, a gente tem um comportamento, nosso comportamento sendo selecionado em 3 diferentes níveis, né? Então, a gente tem 3 níveis de seleção do comportamento humano, né? Um deles é da nossa espécie, ou seja, né, o filogenético. A nossa espécie vai ter determinados comportamentos específicos, tem uma gama de comportamentos possíveis que eu posso aprender, né? Então, por exemplo, eu não posso aprender a voar sem um equipamento para isso, porque a minha espécie não voa, né? Então, não tenho asas, não tenho formas de voar. Para isso acontecer para um ser humano, precisa ser através de algum equipamento, alguma coisa, enfim, né? Então, eu posso aprender a pilotar um avião, ou a utilizar um paraquedas, mas não há levantar voo sem nada, né? Então, essa seleção de comportamentos possíveis para cada espécie vem, né, dessa seleção filogenética. A gente tem a seleção ontogenética, que é da própria vida de cada pessoa. Então, né, as coisas que eu sei, que os comportamentos que eu vou emitir, né, no dia a dia, vêm da minha história de vida, né? Então, desde criança, a gente vai tendo comportamentos sendo selecionados de acordo com a nossa vivência pessoal, né? Então, por isso que cada ser é único, porque cada um tem uma vida única, mesmo crianças que têm, que são gêmeas, né? E que têm uma vivência muito parecida de vida, vão se tornar pessoas diferentes, porque elas estão, né, interagem com o mundo de maneiras diferentes. Então, esse segundo nível de seleção, né, de comportamento, né, da própria da vida individual de cada um, e a gente tem um terceiro nível de seleção de comportamentos, que é cultural, né? Então, nossa cultura vai nos permitir adquirir determinados comportamentos em detrimento de outros, de acordo com onde a gente vive, né? Com que país a gente nasceu, principalmente pensando, por exemplo, Ocidente e Oriente, que vão ter comportamentos completamente diferentes e habilidades, né?
diferentes sendo valorizadas, enfim. Então, a gente tem esses 3 níveis de seleção de comportamentos aí, certo? E o comportamento operante, ele tem uma estrutura básica. Hoje a gente vai falar só da estrutura básica, tem mais coisas nessa estrutura, mas a gente vai falar da estrutura básica, que é a estrutura ACC, ou ABC em inglês, né? Que é antecedente, comportamento e consequência. Porque em inglês, comportamento é behavior, então é com B, né? Então, a estrutura ABC ou ACC. Antecedente é aquilo que acontece logo antes de um comportamento. O comportamento é a resposta, né? Aquilo que é a ação. Então, pode ser o pensar, ou falar, o fazer, certo? E a consequência é aquilo que ocorre logo após o comportamento ser emitido, certo? Então, exemplo aqui, né? Eu tenho no antecedente, por exemplo, presença do chocolate no supermercado, com a criança andando com a mãe no mercado. O comportamento da criança é chorar para obter o chocolate, e a consequência é a mãe comprar o chocolate e entregar para a criança, né? Isso é uma coisa básica do dia a dia, que acontece com muita frequência, com muita criança. Então, eu gosto de trazer, né, um exemplo básico aí. Né, a criança provavelmente já teve um histórico de aprendizado que, né, o choro leva a conseguir algumas coisas que ela quer em determinados ambientes, com determinadas pessoas, né? Então, percebam que tanto o antecedente quanto a consequência são relevantes para o comportamento acontecer. Mas o que mantém o comportamento acontecendo ou não de fato é a consequência, certo? Vamos entender por quê aqui agora, né? A consequência, ela pode ser uma consequência reforçadora, ou seja, uma consequência que aumenta a probabilidade desse comportamento acontecer de novo no futuro ou não. E a gente pode ter uma consequência punidora, que é uma consequência que diminui a probabilidade desse comportamento acontecer de novo ou não. Então, reforço e punição não é sobre ser bom, ruim, agradável ou desagradável. É sobre aumentar aquele comportamento ou diminuir aquele comportamento no futuro, certo? Então, por exemplo, vamos supor que essa criança aprendeu que quando ela vai no supermercado com o pai e ela faz isso, o pai logo compra o chocolate para ela, e ela aprendeu que se ela chorar, ela ganha chocolate com o pai. Então, a chance de ela começar a chorar, né, aquele antecedente, né, sinalizar, opa, sinal de reforço aqui. Chocolate presente, meu pai que está comigo, vou chorar, vou obter o chocolate. Então, isso, né, não é um pensamento direto, é só aprendizado da ação, não passa por um lado racional. Agora, eu posso ter aprendido que com a minha mãe isso não vai acontecer. Se eu chorar, ela não vai me dar o chocolate e a gente vai embora. Então, eu não tento chorar, ou se eu até choro, mas eu não ganho chocolate, e aí não ganho todas as vezes, então eu acabo não chorando desse jeito mais, porque não me dá acesso ao que eu quero, né? Eu posso tentar outras formas, às vezes, né, a gente tem crianças, por exemplo, testando jeitos muito fofinhos de conseguir o que elas querem, né? Por favorzinho, né, me dá, enfim, então esses comportamentos todos vão sendo selecionados, então aqui a gente já entra num ponto bem importante. Se vocês têm comportamentos das crianças de vocês que vocês gostariam de diminuir, lembre que se esse comportamento existe, esse comportamento está tendo algum reforço em algum momento. Então, se a criança, por exemplo, bate nas pessoas, né, durante as atividades, ou se essa criança tem sai correndo quando você pede para esperar, ou se essa criança rasga o papel quando ela não quer fazer a atividade, algum reforço a gente tem para esse comportamento. Então, a gente tem que entender qual reforço é para a gente ensinar um comportamento novo que dê acesso a esse mesmo reforço para a criança. Clarice, então é tão fácil assim? Se eu quiser aumentar um comportamento, eu produzo uma consequência reforçadora para o comportamento? E se eu quiser diminuir o comportamento, eu produzo uma punição? Não, não é tão simples assim. Porque a punição, ela não primeiro, né, tem algumas punições que não são, né, algumas coisas que não são éticas, né? Então, por exemplo, eu não vou usar punição física, o castigo, isso não é ético, não vou usar. Algumas coisas como punição temporariamente funcionam. Por exemplo, vamos supor a criança que está indo botar o dedo na tomada e eu falo assim, não, aí vai machucar. Momentaneamente, essa criança para e não bota o dedo na tomada. Pronto.
e ela não tenta de novo por um tempo. Pronto, né? Isso que eu acrescentei, então, após a ação da criança, funcionou como uma consequência punidora, porque ela não tentou mais pôr a mão na tomada. Mas se eu não reforço outros comportamentos, a chance dessa punição funcionar fica cada vez menor. Por quê? Porque a criança vai tentar de novo, né? Coisas que são importantes para ela. Então, a punição, além de ela ter essas questões éticas envolvidas, ela não ensina um comportamento novo. Então, se eu só ficar punindo, tipo, não é para mexer na tomada, não é para mexer na tomada, mas eu não ensinar essa criança a fazer outras coisas, a chance da punição logo parar de funcionar é alta, tipo, dessa criança acabar tentando botar o dedo na tomada de novo, porque aquilo tá parecendo interessante para ela e ela não aprendeu outras coisas. O que é para eu fazer, ao invés de estar pondo o dedo na tomada? É para eu estar brincando? É para eu estar fazendo o quê, né? Eu preciso ensinar e reforçar outros comportamentos. E outro problema da punição é que ela geralmente só funciona na presença do agente punidor. Então, é aquele tipo de... Se o comportamento é mantido, né, diminui só pela punição, é aquele tipo de comportamento que, por exemplo, quando o professor está olhando para os alunos, eles calam, assim que o professor vira de costas, a sala vira aquele burburinho, passando bilhetinho, uma confusão, ninguém tá nem aí para nada. Por quê? Porque o comportamento daquelas crianças de prestar atenção na aula não está sendo mantido por reforço. Ele está sendo mantido para evitar a punição. Então, ele só vai se manter quando o professor estiver olhando. Se ele não estiver olhando mais, a criança não tem que tentar evitar a punição, porque o professor não está olhando, então ela para de colaborar. Então, é muito mais interessante focar em reforçar bons comportamentos do que focar em punir comportamentos que eu quero diminuir, certo? Além de tudo isso, a gente ainda tem mais um problema com a punição, que é quando eu penso em punição, se eu tenho um ambiente que é muito punitivista, ou seja, se eu tenho um ambiente que tudo se dá por controle aversivo, ou seja, tudo eu quero diminuir comportamentos, eu estou punindo tudo. Eu posso acabar gerando contra-controle. Né? A gente vê isso, um exemplo, por exemplo, com adolescentes que têm uma família muito rígida, que tudo é muito punitivo. O adolescente vai acabar, para evitar essa aversividade do ambiente, tentando fazer justamente o contrário. E aí, escondido, né? Porque é isso, lembra? A punição só vai funcionar na presença do agente punidor. Então, eu vou tentar fazer tudo aquilo que não pode, escondido. Né? Então, isso, gente, está muito estudado já em análise do comportamento. Então, é algo muito corriqueiro no dia a dia de famílias e desafiador para famílias, para professores, para terapeutas, mas isso é algo que a gente já conhece os efeitos cientificamente falando. Então, a gente pode tentar outras formas de fazer, né? Ter recursos menos punitivistas, mais reforço para comportamentos apropriados, comportamentos que eu quero ver que a criança se mantenha, que a criança se mantenha fazendo, enfim, né? Então, vamos ver um pouquinho de como, né? Como fazer isso. Lembra, então, hein? Reforço aumenta a consequência, aumenta a probabilidade do comportamento acontecer e punição diminui a probabilidade desse comportamento acontecer. Então, se a gente olha aqui para esse exemplo, quero que vocês pensem aí, né, em casa, né? O antecedente é a sala de aula, o professor diz, guardem as coisas agora que eu vou dar uma explicação importante. E aí, o comportamento da criança é pegar o celular. E a consequência que o professor produz para isso é dar, né, xingar, brigar com o aluno e dizer, não acredito que você pegou esse celular, eu vou te mandar para a diretoria, presta atenção aqui agora, né? Enfim, dá algum tipo de xingamento ali para o aluno. Isso seria, essa consequência que o professor produziu para o comportamento do aluno, seria reforço ou punição? Pensaram? Geralmente, a gente tende a pensar que é uma punição, né? Porque é a intenção do professor, é punir, é realmente diminuir esse comportamento. Mas depende do quê? Se esse comportamento se mantém acontecendo ou não. Então, pensem assim, se esse comportamento se mantém acontecendo, se toda vez o professor precisa chamar a atenção do aluno, porque ele volta e meia, pega de novo o celular, essa consequência que o professor está produzindo não está funcionando como uma punição. No máximo, está sendo um estímulo neutro ou está funcionando como um reforçador. Como que isso poderia funcionar como reforçador? A criança poderia estar ganhando a atenção do professor e dos alunos, por exemplo, sendo considerado aluno
divertido, aluno que tira o professor do sério, todo mundo ri, acha engraçado. Ou poderia produzir fuga. Quando o professor diz, você vai para a diretoria, talvez é justamente isso que a criança quer, sair da sala e poder dar uma volta, né? E aí, quando ele faz o que é errado, ele faz justamente o que não deveria fazer, ele ganha esse sair da sala e pode, por exemplo, fugir por um tempo das atividades. Então, principalmente para coisas que estão acontecendo com vocês, né? Já tem um período, pensem que se o jeito que você está fazendo não está mudando o comportamento da criança, provavelmente esse jeito não está funcionando. A gente precisa considerar outras opções. Eu tive uma professora num curso parecido com esse, um curso presencial, que eu pedi para ela se eu poderia contar essa história em todas as outras aulas que eu desse sobre esse tema, que falou justamente de um aluno que estava saindo, correndo na frente, na fila, quando ela falava para ir fazer a fila para o recreio, essa criança corria na frente. E aí eu perguntei, e o que você faz quando a criança faz isso? E ela dizia, eu mando ele ir para o fim da fila e ter que ser o último a sair. Falei, tá, isso está acontecendo desde quando? Ela falou, desde o início do ano, e isso já era agosto. E aí ela entendeu, poxa, não está funcionando. O que eu estou fazendo aqui, eu estou achando que é para punir o aluno, né? Punir, não o aluno, tá, gente? É punir o comportamento. Quando a gente fala de reforço e punição, a gente está falando de reforçar ou punir o comportamento em si, não uma pessoa, tá? Então ela estava querendo, né, punir um comportamento para diminuir ele. Ela queria diminuir o sair correndo na frente, mas não estava funcionando. E que ele acabava sendo um reforçador. E aí vamos descobrir por quê, porque a gente vai olhar para as funções do comportamento daqui a pouco, tá? Mas antes de falar das funções, vamos falar do PEI. Então, lembra que a gente está fazendo lá a revisão de algumas coisas que vocês viram. Na última aula, vocês viram com a Sil sobre o plano de ensino individualizado. Ele é centrado no aluno, ele é construído coletivamente, então ele pode ser construído, né? A professora regente é a pessoa responsável por esse PEI, mas ele pode ser construído junto com a prof auxiliar, ele pode ser construído junto com a equipe terapêutica, ele pode ser construído junto com a família, né? É uma forma de organizar o currículo pensando em estratégias de aprendizado mais coerentes e necessidades educacionais de cada estudante, né? Então, para aquela criança específica, lembra que eu falei dos 5% lá, né, em média, né, das pessoas da escola, vão precisar de um ensino mais individualizado, vão precisar que a gente colete dados desse aprendizado mais específico e não geral, como, por exemplo, os dados de uma prova ou algo nesse sentido, né, a gente precisa de um TEI para realmente acompanhar o desenvolvimento desse aluno, né, então a gente quer ter metas claras para desenvolver ali habilidades que ainda não foram consolidadas, certo? Alguns pontos básicos eu quis destacar aqui para vocês de novo, né? Para relembrarem, já que vocês vão entrar aí na parte prática, né? Já estão começando a parte prática aí do curso para construir o PEI. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer o aluno, então eu preciso localizar as dificuldades e as potencialidades dessa criança, saber o que ela já sabe, saber o que ela ainda não sabe, saber o que é prioridade no momento para ela aprender. Eu não consigo ensinar tudo de uma vez, eu preciso priorizar algumas coisas. Então, o que é que eu vou priorizar? Quais vão ser, né, os pontos essenciais para essa criança? Para isso, eu preciso identificar o que ela já sabe e o que ela não sabe. Em segundo ponto, eu preciso descrever as metas de uma forma mensurável, ou seja, de uma forma que eu consiga que todo mundo enxergue a mesma coisa. Então, quando eu falo em comportamento, eu não vou usar, por exemplo, um adjetivo. Ah, essa criança é preguiçosa. Preguiçosa não diz muito para mim, né? Preguiçosa é um adjetivo. Para algumas pessoas, pode imaginar uma criança deitada na mesa, outras pessoas podem imaginar uma criança que evita fazer as atividades, outra pessoa pode imaginar uma criança com dificuldade de escrever. Então, eu não descrevi nada mensurável aqui. Agora, se eu digo, essa criança recusa a fazer tarefas sempre que ela envolve habilidades motoras finas. Então, eu quero estabelecer que essa criança vai se engajar em atividades de motricidade fina, né, de escrita e recorte, por 10 minutos, ou por dia, ou se eu escrevo que ela vai, né, se engajar nas atividades de turma, 90% das vezes que essas atividades são propostas, porque é isso, né? Quase nunca a gente exige 100%, a gente exige 100% só daquilo que é de saúde e segurança, né? Então,
usar o banheiro, eu preciso saber 100% das vezes que eu preciso me limpar, que eu preciso da descarga, né? Isso aí é algo básico de saúde, né? Ou atravessar a rua, eu preciso que 100% das vezes a criança saiba olhar de um lado para o outro, porque ela precisa saber atravessar a rua com segurança. Agora, fazer atividade eu não preciso que seja 100% das vezes, porque todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias difíceis, dias mais, né? Tô meio doente, não quero fazer, então tudo bem, né? Ter, né, uma meta que não seja 100%. Mas, para selecionar essas metas, eu preciso considerar o interesse da criança, aquilo que é importante para a família. Eu estou sempre visando a autonomia da criança e o bem-estar dessa criança, então eu vou pensar em alvos, né, que façam sentido para esse, né, para esse indivíduo especificamente na sala de aula que ele está, certo? Um terceiro ponto é a organização de quem será o responsável pelo ensino e como esse ensino vai acontecer. O que é necessário para viabilizar esse ensino? Quais materiais, quais adaptações? Eu vou precisar de pessoas, né? Por exemplo, vou precisar de uma professora auxiliar com essa criança o tempo todo para ensinar, para estar perto, né? Eu preciso adaptar para as tarefas terem passinhos menores. Quando eu digo lá que eu quero que a criança até o final do ano aprenda a escrever o próprio nome, por exemplo, né? Muitas vezes escrever o próprio nome é a tarefa final, mas qual é a tarefa anterior? Se uma criança, por exemplo, ainda nem faz um risco no papel com lápis, né? Eu vou ter que começar aí, né? Pegar no lápis e riscar linha reta, por exemplo, ou fazer imitação de traços simples, né? Depois, o segundo passo, fazer imitação de traços na diagonal, cruz, depois formas, um quadrado, círculo, depois imitação de letras, e aí, por fim, copiar o nome, né? Fazer letras do próprio nome. Então, eu preciso pensar, né, que o próximo passo é sempre o mais próximo do que a criança já consegue fazer. Porque isso também, gente, traz uma clareza para a gente em relação ao que a criança já sabe ou não sabe. Porque senão a gente fica dando muito em ponta de faca. Eu quero que a criança sente e escreva tudo que eu estou pedindo, mas essa criança, nesse momento, nem entra na sala de aula. Como eu vou chegar na escrita? Eu não posso ficar quebrando a cabeça só para fazer uma coisa que ela ainda não consegue. Eu preciso pensar qual é o meu passo a passo para chegar lá. Né? Se eu quero que ela fique meia hora sentada para fazer uma atividade e hoje em dia ela não fica 30 segundos, eu preciso pensar menos tempo, né? Aproximações daquilo que eu quero chegar, certo? Então, eu vou pensar em desafios que são possíveis hoje, senão a gente fica só olhando para um futuro que ainda está muito distante para a criança e eu não sistematizo o aprendizado até chegar lá. Então, o que eu preciso é sistematizar, né, essas fases de aprendizado, dividir a tarefa em tarefas menores, certo? E eu preciso organizar quem, quando e como vão ser feitos os registros dos progressos para revisar os alvos de ensino. Então, eu preciso de coleta de dados. Não tem como eu saber se eu estou avançando ou não se eu não tenho dados para me dizer isso. Pode ser dado simples, tipo, fez, não fez, fez com a ajuda, fez independente. Mas eu preciso de coleta de dados, porque senão eu não consigo analisar o progresso. Eu não posso depender só da minha memória, né? Pode ser que eu comece a achar, eu acho que está melhorando, mas eu não tenho certeza. Tipo, pode ser que se me pergunta hoje que o dia foi ótimo com a criança, eu digo, sim, tá melhor. Mas se me pergunta amanhã e foi um dia difícil, eu vou dizer, ai, parece que não tá dando nada certo. A gente pode acabar ficando muito mais tempo em estratégias ineficazes e perdendo tempo com isso, ou ficar muito abrindo mão de estratégias que são eficazes por coisas momentâneas, né? Por dias difíceis. Então, eu preciso de coleta de dados, certo? E eu preciso reavaliar esse plano e esses alvos de ensino e revisar esses alvos de tempos em tempos, né? Periodicamente. Então, eu tenho que estabelecer aí de quanto em quanto tempo a gente vai revisar esse PEI, certo? E aí a gente vai entrar aqui num ponto de falar das dificuldades de comportamento, comportamentos desafiadores, certo? Quando eu penso em excessos e déficits comportamentais, o que eu estou querendo dizer é que onde tem um excesso de um comportamento, ou seja, um comportamento que eu gostaria de diminuir, eu vou ter déficit de algum outro. Então, os comportamentos desafiadores, gritar, chorar, jogar as coisas no chão, bater, coisas difíceis que eu queria que a criança diminuísse, sempre sinalizam uma comunicação e sempre sinalizam um déficit em outra coisa. Então, se a criança bate para obter algo que ela quer, ela está em déficit em um outro comportamento de pedir o que ela quer,
certo? Ou se a criança rasga a folha quando ela não quer fazer atividade, o que está em déficit aqui é um comportamento de pedir uma pausa, de pedir para não fazer naquele momento. Porque é o que ela está querendo comunicar, certo? E o único jeito que ela encontrou nesse momento é rasgar. Então, eu preciso entender que isso é a forma que a criança encontrou para se comunicar. Ah, Clarice, se a criança rasgar a folha e isso comunica não quero fazer, ela poderia me falar não quero fazer. Sim. Mas se ela falar não quero fazer, ainda assim ela não está fazendo. Sim. Esse é o primeiro passo. Ela falar eu não quero fazer, ou ela mostrar eu não quero fazer, com gesto, ou numa comunicação alternativa. Esse é o passo 1, para ela parar de rasgar a folha. O passo 2 vai ser ela começar a fazer alguma coisa da tarefa. E aí eu vou ter que entender por que ela evita. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? É muita tarefa? A tarefa é aversiva demais para a criança? Tem que começar menor? Eu tenho que pôr coisas mais do interesse dela? Eu vou ter que construir esse caminho. Então, vocês veem que o desafio fica bem maior para nós, né? Adultos que vamos planejar as coisas, mas também fica mais eficaz, então faz sentido engajar aqui em aba, certo? Sempre que eu tenho algo que eu quero diminuir, eu preciso pensar num outro comportamento que eu vou aumentar. Então, se eu quero diminuir choro, eu quero aumentar um outro comportamento de comunicação para substituir esse choro. Isso é importante, porque senão eu só fico assim, não faz isso, não faz aquilo, não morde, não bate. Mas e aí, é para fazer o que nesse momento? Eu preciso reforçar outros comportamentos. Lembrem que o reforço sempre é mais eficaz que a punição, certo? Então, eu preciso reforçar outros comportamentos. Eu gosto de trazer isso aqui para vocês, para entender que comportamentos desafiadores, né, e comportamentos socialmente adequados, não é só, né, uma criança que tem comportamentos socialmente adequados, não significa necessariamente uma criança que é só obediente. Obediência não necessariamente é socialmente adequado o tempo todo, né? Uma pessoa que Desculpa, gente. Uma pessoa que tem competência social não necessariamente é uma pessoa que obedece tudo, certo? Porque isso, inclusive, pode colocar a criança em risco se ela faz tudo que pede. Tudo que um adulto pede para ela, ela faz. Isso coloca ela em risco, certo? Então, o que ela tem que saber fazer? O que a gente tem que aprender ao longo da nossa vida para sermos adultos com comportamentos sociais desejáveis, para falar que a gente é competente socialmente? A gente tem que saber manifestar respeito, empatia, dizer uma crítica, receber uma crítica, rejeitar uma crítica, discordar de opinião, concordar a opinião, comunicar sentimentos positivos e negativos, né, agradáveis e desagradáveis, falar em público, abordar pessoas de jeitos diferentes, tipo, saber como eu falo com um professor, como eu falo com um policial e como eu falo com um amigo, saber como eu falo com a minha mãe, como eu falo com um juiz. Tudo isso se diz da competência social. Então, percebam que a gente mesmo, adulto, tem dificuldades às vezes, né? Por exemplo, saber falar não. Não posso fazer isso agora. Muitas vezes é uma questão aí difícil para mulheres, principalmente, pensando que a gente é ensinada culturalmente a servir, cuidar, né, fazer pelo outro. Então, muitas vezes isso é um desafio. Se eu não sei falar não, eu posso me sobrecarregar, acabar tendo um burnout, por exemplo, né? Ou se eu não sei botar limite numa pessoa, né, que está me incomodando, né, se eu não sei comunicar meu incômodo, isso pode gerar também, né, um looping aí de mal-estar, enfim. Então, tudo isso, né, tá dentro de habilidades sociais. Então, eu não tô querendo aqui uma criança que só não me enche o saco e faça tudo que eu peço, não é isso, né? Então, comportamentos socialmente indesejáveis, tanto os ativos quanto os passivos, vão levar a problemas e transtornos psicológicos, né? Então, agredir, manipular, coagir, se isolar, se omitir, né, se autodepreciar, se submeter a situações desagradáveis por não saber botar um limite, tudo isso vai ser um problema, certo? Então, quando a gente pensa na infância, é o momento de construir, né, essa base das habilidades sociais, a gente não está pensando só em obediência, não é só a criança fazer atividade, às vezes ela sabe comunicar que ela não quer fazer, certo? Isso também é importante. Então, passo 1, eu preciso definir operacionalmente os meus comportamentos. Isso é importante para eu ter alvos claros de ensino. O que é definir operacionalmente? Significa uma definição que seja operacionalizável, que eu consigo trabalhar com ela com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vai ler o comportamento que eu estou querendo trabalhar entende sem caber interpretações diversas. Então, por exemplo, se eu digo a criança vai
pedir os itens de interesse dela apontando para o item que está fora do alcance. Não tem muita interpretação aqui. O item está fora do alcance e o que ela quer, ela vai apontar para pedir, certo? Agora, se eu digo assim, a criança tem que ser educada para pedir o que ela quer. Tem gente que só vai entregar se a criança estiver falando, por favor, e se a criança não fala nada, aí como que ela vai pedir, né? Tem outros vão imaginar, pedir de forma educada pode ser me pedir assim, me dá. Ou às vezes, né, a pessoa vai pensar, então só tem jeito se for uma criança falante. Muitas vezes a criança não fala. E aí? Então não tem o que ensinar? Tem muita coisa a ensinar. Então, percebam que eu preciso operacionalizar, certo? Eu vou descrever o que eu estou vendo, o que eu quero ver, e não sentimento ou estado emocional. Eu não vou falar, a criança não faz isso porque ela tá brava ou tá triste. Não, ela está fazendo isso e aquilo. Vou descrever o comportamento. Ela está chorando depois que eu peço ela para fazer atividade. Ela está subindo na mesa. Ela está gritando quando alguém fala com ela. Enfim, né? O que acontece, quando acontece, por quanto tempo acontece. Qual a modificação do ambiente que muda a resposta da criança? Por exemplo, comigo ela faz assim, com outra pessoa ela faz diferente. Isso é um dado relevante, certo? E aí, agora a gente vai ver um pouquinho das metas SMART. Como estabelecer metas de uma forma inteligente, certo? Eu vou botar o vídeo para vocês assistirem e... Welcome back. So, we've learned that it's important to keep working through your frustrations by using the right learning strategies. Ai, peraí, gente, eu vou colocar de novo, que pode ser que eu não compartilhei com o áudio. Vou compartilhar de novo para garantir que eu compartilhei com o áudio. Welcome back. So, we've learned that it's important to keep working through your frustrations by using the right learning strategies. The more you work through your frustration, the more your brain grows, right? But it can be difficult to work through that frustration without a clear direction. That's why it's important to make SMART goals. It's an acronym, goes like this: specific, measurable, actionable, realistic, timely. Because look, you can wish all you want and say, one day I'm gonna go to the moon, and you can want that like your life depended on it. But a wish is not a goal. An example of a moon plan that consists of SMART goals would go something like this. In 20 years, I will have studied enough physics and chemistry, flown jet planes in the Air Force, worked out 4 times a week, and gotten a job as an astronaut for NASA. And this will enable me to fly a spacecraft to the moon and put my feet on it for science reasons. Specific: put your feet on the moon. Measurable: are your feet touching the surface of the moon? Actionable: it is actionable, that is to say doable, to study physics and chemistry, enlist in the Air Force, and go to the gym. Realistic: it's hard, but it's not impossible to become an astronaut. Timely: here's where more realism kicks in. You won't be able to go to the moon as an astronaut overnight. 20 years seems a little more reasonable. But let's take this back to a more sensible timescale and look at our friend Thinky Pinky. Hey, buddy. TP here is interested in pull-ups, wants to be able to lift their entire mass with just the arms, this one. But pull-ups are hard. So let's take a look at Thinky Pinky's reflection journal. Quote, I want to be able to do 2 consecutive pull-ups by the end of the year by practicing pull-ups at the gym 3 times per week. Why is this a SMART goal? S is for specific. TP wants to work on pull-ups, and they're not interested in biking or weight training. There's one skill that Thinky Pinky wants to work on, and that's pull-ups. M is for measurable. What's the metric for TP's success? 2 in a row. 2 pull-ups, 1 right after the other. You've either done it or you haven't. Measurable. A is for actionable. Can it be broken down into individual tasks? Yeah. Going to the gym 3 times a week to practice feels very actionable indeed. R is for realistic. TP's not training to lift a car, just some pull-ups. T is for timely. There's a time limit on this. Thinky Pinky wants to do this in a year's time. Altogether, that's a SMART goal you got there, TP. With the power of persistence, SMART goals, and the right kind of help, you can do anything you set your mind to.
you can learn anything. Happy goal setting! Eu adoro esse vídeo, porque é justamente, né, gente, sobre é possível planejar para fazer qualquer coisa. E a gente precisa ter esse tipo de planejamento de metas inteligentes, metas específicas, utilizando esses critérios para a gente otimizar nosso ensino e aprendizado, né? Então a gente vai estabelecer metas inteligentes nos nossos planos de ensino, né? Nos nossos P's, certo? Então, metas SMART. Para isso acontecer, né, para eu conseguir ter, né, metas e alvos específicos para os comportamentos desafiadores, né, voltando aqui para a nossa aula de comportamentos desafiadores, né, eu vou coletar dados. E que tipo de dado eu vou ter que coletar? Dados para descobrir a função do comportamento. Todo comportamento tem uma função. E aí a gente vai entender isso agora, o que é isso, né? Uma coleta ABC ou ACC seria coletar o que acontece antes e depois desse comportamento, né? Então, o antecedente é o que acontece antes. O que acontece antes desse comportamento desafiador? Alguém pede que a criança faça alguma coisa? A criança estava brincando sozinha? Alguém falou não para a criança, para algo que ela queria fazer? Né? A criança está tentando pegar alguma coisa, alcançar alguma coisa? O que ela fez de comportamento desafiador? Ela mordeu, ela bateu, ela gritou, ela puxou o cabelo de alguém? O que ela fez? Né? E qual é a consequência? O que acontece logo depois que ela faz isso? Né? Alguém chama atenção falando algo? Alguém tira a criança do ambiente? Alguém entrega para ela o que ela está pedindo? Enfim. E aí eu posso colocar mais algumas observações, né? Em que atividade esse comportamento também está acontecendo, ou com quem, né? Ou a criança estava doente hoje, aí o comportamento foi muito mais frequente. Ou hoje com a professora X, a criança não fez isso nenhuma vez, mas com a professora Y faz isso toda vez. Então, coisas que eu vou descobrindo de padrões aí, né? É bem ser o papel de um cientista, né? Coletar esses dados. Para quê? Para eu descobrir a função, né? Na análise do comportamento, eu vou tentar descobrir qual a função desses comportamentos. Tanto o comportamento desafiador quanto o adequado tem funções, tá? O que a gente quer é descobrir a função do desafiador para escolher um outro comportamento que substitua o comportamento desafiador, certo? Então, eu posso ter a função de fuga e esquiva, tipo, evitar coisas aversivas, né? Como eu dei lá um exemplo, a criança que rasga a folha para não fazer atividade. Eu posso ter a função da atenção, obter a atenção de alguém, o olhar, a fala, ou da turma, né, dos amigos, ou da professora, enfim. Eu posso ter a função de obter algo, eu estou tentando pegar, alcançar algo, né, algo tangível, não necessariamente só um objeto, pode ser uma pessoa, pegar alguma coisa, certo? Ou eu posso ter a função da autoestimulação, que é um reforço automático, um comportamento que se mantém porque por si só ele é prazeroso. Então, por exemplo, ecolalias geralmente, né, e comportamentos de autoestimulação, né, comportamentos de estereotipia, muitas vezes é de autoestimulação. Então, a criança mantém aquele comportamento porque ele por si só é reforçador. Aquele movimento de balançar as mãos regula alguma coisa no corpo, ou é prazeroso, enfim, né? Então, é importante que a gente sempre revise a função do comportamento no momento, porque a função pode mudar de uma atividade para outra, né? Ou de um momento para outro, ou no mesmo momento. Tipo, a criança estava tentando alcançar o objeto, aí eu falei que ela não podia pegar, e ela chora e grita, inicialmente tentando pegar, e depois a função do comportamento já muda. Ela começa a tentar obter minha atenção, por exemplo. Ela chora e grita atrás de mim. Se eu vou andando para o outro lado, ela vai atrás. Ou seja, ela está querendo protestar comigo, obter minha atenção, né? Aí logo depois eu posso pedir para ela fazer outra coisa, tipo, não, mas agora não é a hora, senta aqui. E aí ela vai e sai correndo, me empurra. Agora ela está fugindo do comando que eu dei de senta aqui, ou, né, saindo de perto de mim, ela está fugindo de mim. Então, observe que os comportamentos podem variar e as funções podem variar em um minuto, ter todas as funções aqui, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso para saber como gerir esses comportamentos, certo? Então, vamos praticar, né? Lembrem aí, anotem aí quais são as 4 funções, a gente vai ver um vídeo, a gente vai tentar entender a função desse comportamento do vídeo, certo? Bom dia! Na aula de hoje vamos falar sobre os mamíferos.
Professora, ontem eu assisti um filme muito legal. Ok, João, na hora do recreio você nos conta sobre o vídeo, tudo bem? Mas, como eu ia dizendo, os mamíferos são animais. Professora, mas esse vídeo era bem legal mesmo. Tá bom, João. Já disse que você nos conta depois sobre o filme. Então, os mamíferos são animais vertebrados Vertebrados? Que legal isso! e que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias. Nas fêmeas, as glândulas mamárias produzem leite para a alimentação dos fi. O filme que eu vi era cheio de efeitos especiais. João, não interrompa a aula com assuntos não relacionados a ela. Será que vou ter que te colocar de castigo? E assim ocorre aula após aula. Será que as interrupções de João podem estar sendo reforçadas pela atenção da professora, por suas reprimendas? Se sim, a professora poderia usar outra estratégia. Vamos ver qual é. Bom dia! Na aula de hoje vamos falar sobre os mamíferos. Professora, ontem eu assisti um filme muito legal. Mas, como eu ia dizendo, os mamíferos são animais. Professora, mas esse vídeo era bem legal mesmo. Então, os mamíferos são animais vertebrados. Vertebrados? Que legal isso! Legal mesmo, não é, João? Eles se caracterizam pela presença de coluna vertebral. É muito bom ver seu interesse por esse tema. Veja que a professora colocou em extinção o comportamento inadequado e reforçou o comportamento adequado de João. Dessa forma, é provável que João interrompa menos e participe mais das aulas. Então, percebam que aqui, né, essa estratégia de reforçar um comportamento adequado, né, e não reforçar um inadequado, é algo bem básico que dá para fazer ali no momento e que super, né, poderia mudar o comportamento do João, de uma criança que está interrompendo o tempo todo a aula para uma criança participativa. Ela precisa necessariamente colocar o comportamento de mudar de assunto em extinção? Não, ela poderia reforçar menos esse comportamento. Por exemplo, poderia na primeira vez avisar. Tudo bem, na hora do recreio você conta do filme, beleza? Aí nas próximas vezes ela poderia, né, fazer o que mostrou aqui de realmente não dar atenção, né, e reforçar quando ele fala sobre o assunto. Ou se ele não fala do assunto, né, eu poderia não reforçar, né, nesse momento do filme, dizer, ó, na hora do recreio a gente fala sobre isso, a hora que ele fala do filme de novo, ela não vai reforçar, mas ela pode chamar a participação dele para outras coisas. Por exemplo, João, um animal vertebrado é esse aqui, você conhece? Que animal é esse? E aí ele responde, boa, João, muito bem, né? Eu poderia chamar a criança para participar, demonstrando algum conhecimento que eu sei que ela tem, ou me ajudando a fazer algo ali, e aí eu dou atenção para esse comportamento. Por que dar atenção, gente? Porque a função aqui, para esse comportamento dessa criança, do João, era a obtenção de atenção. Poderia ser outra coisa. Por exemplo, a criança pode estar querendo obter pausa. Vamos supor, lá do exemplo que eu dei da criança que rasga o papel para obter pausa. Eu poderia, inicialmente, ensinar a criança a pedir por pausa. Não quero fazer. Ou quero pausa. Falando, mostrando uma figura, enfim. E aí, antes dela rasgar o papel, eu já ensino para ela, ó, eu acho que você não quer fazer agora. Não quero. Aí ela, não quero. Legal, você não quer fazer. Tudo bem, a gente pode fazer pausa. E aí eu faço uma pausa. Como eu retomo depois para essa atividade? Eu posso começar a fazer atividades bem fáceis, bem pequenas. Vamos supor que eu queria que a criança colorisse um desenho inteiro, mas ela ainda nem começa, ela só rasga o papel. O que eu vou fazer? Vou começar a gente vai fazer um risco no papel, e aí você pode fazer a pausa. E aí, né, depois que a criança já aprendeu a pedir a pausa, eu começo então, ó, um risco e a gente vai assim. Faz igual, e aí a criança faz, ou eu dou a ajuda para ela fazer, lembrando que não pode ser uma ajuda física com força, tá? Tem que ser com a criança colaborando, ela tem que deixar eu pegar na mão dela. Eu ajudo ela a fazer e falo, muito bem, você fez comigo, agora você pode ter sua pausa. Depois a gente volta. Eu tô aqui construindo gradativamente a participação, né? E aí vai chegar um momento que eu vou fazer 2 riscos, 3 riscos, que eu vou colorir uma partezinha, que eu vou colorir por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, até a criança participar do processo todo. Então, é fácil planejar isso? Não, mas com o PEI, tendo coleta de dados, tendo uma estrutura, tendo uma equipe que auxilie vocês a fazerem isso, pensando numa análise do comportamento, isso ajuda bastante, né, nesse processo. Então, a gente espera, inclusive, que esse curso tenha essa função, né, de ajudar nesse processo, certo? Então,
Tem muitos comportamentos descritos na literatura para diminuir comportamentos disruptivos, né? Diminuir comportamentos desafiadores. O melhor que a gente pode fazer é usar estratégias múltiplas, que sejam tanto estratégias antecedentes quanto consequentes. Porque a gente está pensando em ensinar novas habilidades para além de diminuir os desafiadores, certo? Então, é como eu falei aqui, né? A professora ali, ela está ensinando o João a participar da atividade, do tema da aula, para além de só ensinar para ele que não é hora de falar do filme, certo? Ela está ensinando para ele a participar, reforçando o comportamento dele de participar. Uma estratégia antecedente seria essa que eu falei anteriormente, de dar previsibilidade para a criança. A gente vai fazer um risco, né? É algo que é uma estratégia antecedente, não é a consequência em si. Qual é a estratégia consequente aqui? Depois que a criança faz um risco, ela ganha acesso à fuga que ela queria, ou seja, ela pode parar de fazer a atividade. Então, isso são estratégias, né? A gente está falando aqui de reforço diferencial, ou seja, né, eu reforço diferencialmente. Reforço o apropriado, ou seja, participar da aula, fazendo comentário sobre a aula, não reforço, ou reforço só um pouquinho, falar de outra coisa. Ou reforço a criança ter riscado o papel, deixando ela fugir e sair, e não reforço o comportamento de, sei lá, ter rasgado a folha, por exemplo. Eu vou lá e faço, mas a gente vai fazer um risco, ou você vai me dizer que não quer, não quero. Tá bom, vamos fazer uma pausa e voltamos em 1 minuto, por exemplo. Né? Que aí, de novo, eu voltei para a estratégia antecedente. Então, tem várias estratégias, eu não preciso usar uma só, certo? A gente vai falar agora de prevenção de comportamentos desafiadores, mas antes eu queria trazer algumas questões éticas, né? O primeiro passo aqui é que a gente tem que equilibrar o direito à reabilitação com o direito a liberdades pessoais, né? Muitas vezes as pessoas desrespeitam uma criança só por ela ser criança, mas a criança não deixa de ser um ser humano com direitos, ela tem que ser respeitada como ser humano. Então, eu não posso obrigar uma criança a fazer uma coisa que ela não quer, eu não posso obrigá-la, forçá-la fisicamente a fazer coisas. Isso parece um absurdo gigante quando eu falo assim em voz alta, mas é o que acontece muitas vezes com as crianças com deficiência, certo? De as pessoas pegarem, levarem elas à força para os lugares, levarem pegando na mão de uma forma obrigada, ou segurar a criança para ela permanecer num lugar, enfim. É claro que às vezes a gente tem algumas crianças com comportamentos muito graves que precisam de algum tipo de contenção, algo físico, pensando na segurança dela, para ela não se machucar e não machucar outras pessoas. Mas para fazer isso, a gente precisa de treinamento, a gente não vai fazer isso de qualquer forma. Então, isso é bem menos necessário do que é feito por aí. Então, assim, não é o foco aqui do curso, tá? A gente não vai focar em aprender a fazer esse tipo de coisa. Né? Se vocês têm crianças que têm essa necessidade específica, a gente precisa pensar num treinamento muito mais específico. No geral, né, respeitar a necessidade e o interesse da criança é importante. Então, às vezes, é respeitar o tempo ali, tipo, ela não quer guardar agora, mas se eu avisar para ela, daqui a pouco a gente vai guardar, esperar 30 segundos, pode ser que ela colabore muito mais comigo. Ou, por exemplo, se tá todas as crianças correndo e eu peço para elas, vem sentar. E aí a criança autista está lá com um professor auxiliar. Eu não preciso pegar essa criança e obrigá-la a sentar agora, se está todo mundo correndo. Ela tem direito de também ignorar e correr, né? Eu vou querer que ela faça dentro da média da turma. Então, ela não precisa fazer tudo só porque ela tem uma pessoa que está acompanhando. Ela tem que estar na média da turma, né? Ou toda a turma está conversando. E aí, só a criança autista, eu fico mandando ela ficar calada porque ela tem uma professora auxiliar. Não, se está todo mundo conversando, ela vai participar como todos os outros. Então, eu preciso equilibrar esse direito a ter, né, o acesso a alguém, por exemplo, acompanhando de lado a lado, né, com o direito a liberdades pessoais, fazer escolhas de não fazer nada, ou de não fazer atividade no dia, enfim, né? E isso entra, né, um ponto importante, né, em aba, que é o assentimento. O que é assentimento, né? Pensando em adultos, a gente consente a coisas, né? Então, adultos responsáveis pelas crianças consentem para os procedimentos que a gente vai usar em terapia, ou consentem que a escola faça aquele tipo de procedimento com a criança. O assentimento é a permissão da criança para o que vai ser feito com ela. Ela aceitar que vai fazer, concordar em fazer aquelas atividades, aquelas brincadeiras, ou concordar em receber aquele tipo de ajuda física, ou receber algum tipo de auxílio ali, certo? Ele é importante, e isso aqui é algo bem importante ser ensinado, tá? Assim, a gente precisa que a criança esteja concordando com o que vai ser feito. Muitas vezes é difícil obter esse sentimento e ter clareza desse sentimento, porque a criança às vezes ainda não conversa, não responde, eu não posso perguntar, vamos fazer isso aqui agora? Ela vai me dizer sim, né?
muitas vezes vai demonstrar com comportamentos variados. Exemplo, né? A criança olha para o que eu estou fazendo, sorri, se aproxima, aceita que eu ajude ela pegando na mão, ou pede mais, né? Ela está consentindo, assentindo, né, ao que está sendo feito. Qual é um comportamento que indica retirada desse assentimento, né? A criança tenta se afastar, me empurra, chora, tenta puxar a mão de volta, afasta os materiais, ou faz que não, isso ela está indicando que ela não quer. Eu preciso respeitar isso. Mesmo que a criança vai acabar naquele momento, ela não vai fazer atividade, por exemplo. Tudo bem, é o meu dever, enquanto adulto, encontrar caminhos para fazer ela colaborar com aquilo que eu quero que ela faça, e não fazer à força. Porque senão eu estou ensinando uma coisa muito pior para a criança, que é o seu corpo não é seu. Eu tenho o direito de ir lá e te obrigar a fazer, de sentar ou te pegar a sua mão e fazer você fazer. Isso é muito mais perigoso do que aceitar o não da criança. Por que é mais perigoso? Porque se a criança aprende que pessoas podem forçá-la a fazer uma atividade, como ela vai distinguir isso de, por exemplo, um adulto que force ela a fazer coisas desagradáveis no corpo? Né, uma violência sexual. Como ela vai distinguir que isso ela não pode, né, um adulto não pode fazer com ela, mas fazer a tarefa assim? Ela não vai distinguir. Então, eu estou colocando essa criança em risco quando eu desrespeito o corpo dela e desrespeito as vontades dela. Eu preciso respeitar o sentimento da criança, né? Como eu construo o sentimento? Como eu faço essa criança colaborar comigo? Escolhas, quanto mais escolhas possíveis, melhor. Então, se a criança pode escolher se ela quer fazer isso sentada ou em pé, se ela pode escolher fazer na folha colorida ou branca, se ela pode escolher fazer com a ajuda ou sozinha, se ela pode escolher fazer o do Homem-Aranha ou do Batman. Muitas vezes isso ajuda a gente a obter mais colaboração. A criança, ela controla mais o ambiente ou a atividade, isso muitas vezes faz as crianças colaborarem mais, né? Qual é outro ponto? Eu preciso ajustar as tarefas e as atividades de acordo com a motivação da criança para obter, né, o assentimento dela. Ou seja, se eu estou trazendo atividades, por exemplo, eu vou tentar fazer uma atividade de escrita agora, a criança simplesmente afasta, grita, não quer. O que eu preciso agora? Eu preciso ensinar ela a dizer não quero, ou quero uma pausa. E aí eu ajudar essa criança a construir repertório para voltar a participar. Por exemplo, ela pode fazer uma pausa e beber uma água, e na hora de voltar, ao invés de eu fazer aquela atividade já de escrita, que é a mais difícil para ela, eu posso voltar com coisas um pouco mais fáceis. Pedir para limitar alguma coisa. Por exemplo, guardar algo no lugar, ela voltar a colaborar comigo, indica que ela está mais pronta para participar do que quando ela está não colaborando, quando ela está tentando se afastar, tentando sair. Então, eu preciso observar ativamente o comportamento da criança. O que faz ela querer mais participar? O que faz ela se aproximar de mim e querer participar? E o que faz ela se afastar? Eu preciso ajustar o tempo todo, né, ali, o que eu estou pretendendo fazer, certo? Por isso que muitas vezes o professor auxiliar é essencial nesse processo, porque ele é essa pessoa que vai conseguir fazer essas leituras, afastar com a criança, voltar, enfim, né? Eu preciso levar em consideração quais são as preferências da criança e a necessidade dela ao planejar os alvos de ensino. Então, se é uma criança, por exemplo, que não fica sentada por 2 minutos, eu não vou planejar que ela faça uma atividade que demora 10 minutos, né? Ela não vai fazer. Então, eu preciso planejar coisas possíveis para essa criança, certo? Eu sempre preciso informar para a criança o que será feito. Se eu vou pegar na mão dela para ajudar, eu preciso avisar para ela, né? Eu preciso dizer para ela o que vai acontecer, dar previsibilidade para ela, usar recursos visuais ajuda bastante. Então, isso tudo ajuda a gente a obter assentimento, certo? Eu preciso respeitar o corpo da criança, a posse de objetos e a movimentação da criança no ambiente. Então, a criança não pode sair, por exemplo, por uma questão de segurança, ela não pode sair da escola, não posso deixar ela sair pelo portão. O que eu vou fazer? Manter o portão fechado e não segurar a criança longe do portão, porque aí ela consegue ir até lá, não vai abrir, ela tá chorando, ela tá em crise, tudo bem, mas ela se movimenta. Ou, por exemplo, eu vou organizar o ambiente, né, essa criança, quando ela se desregula, ela precisa de um tempo para respirar. Eu posso organizar o ambiente sem coisas quebráveis, né, uma salinha que não tem nada que ela possa machucar, quebrar. Então, mesmo que ela jogue a almofada no chão, as coisas no chão são coisas macias, é um ambiente seguro, né? Ou, por exemplo, eu preciso que a criança me devolva o objeto, eu não vou tomar da mão dela, eu vou pedir, e se ela não me entregar, eu vou dar previsibilidade para ela, ó, mais um pouquinho e eu vou precisar pegar, tá bom? Olha, agora eu vou pegar. Aí eu ponho um timer, por exemplo, 30 segundos, boto lá. Agora eu vou pegar, tá bom? Com licença. Eu vou,
né, respeitar isso, né, porque a criança vai aprendendo a confiar em mim, inclusive, se eu sou uma pessoa que o tempo todo toma as coisas da mão da criança, obriga ela a ir para um lado ou para o outro, segura ela assim à vontade dela, né, sem respeitar a vontade dela, eu não vou ser uma pessoa de segurança para essa criança, então não vou passar confiança suficiente para essa criança colaborar comigo, certo? Eu preciso prover pausas e término de atividade sempre que eu observar essa necessidade. Então, tá, hoje eu achei que a criança ia fazer aqui 5 vezes, 5 letras, e ela fez uma e já tá querendo sair. O que eu vou fazer? Acho que você não tá pronto para continuar, você pode me pedir uma pausa. Eu ensino a criança a pedir pela pausa. E aí a gente pode pausar indo buscar uma água, ou fazendo uma atividade motora, tipo, tá, você vai fazer isso agora, mas a gente está em atividade. Eu posso fazer uma coisa motora lá fora, ou eu posso fazer algo mais simples, mais fácil, que a criança já aprendeu, para construir ali motivação de novo. Olha, ela sabe fazer isso aqui, ela gosta de fazer isso aqui, por exemplo, ela gosta de parear imagens iguais de animais, mas ela não gosta de escrever as letras. Eu posso começar com o pareamento de animais, ela tá fazendo, e de repente eu vou fazer, agora uma letra e acabou. E aí ela faz uma letra comigo, e ela pode sair. Mas as crianças estão escrevendo várias palavras, e ela vai escrever uma letra só. Sim, porque eu tenho que construir parte por parte até ela chegar lá, certo? Então, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, eu adapto a minha atividade, certo? E eu dou modelo e condições para que essa criança comunique as vontades e necessidades dela. Então, se eu tô vendo que ela precisa sair, é melhor eu ensinar ela a aprender a pedir para sair e deixar ela sair do que ela só sair correndo de mim, certo? Então, isso é importante. O que eu faço quando a criança não está colaborando comigo, não quer fazer o que eu estou pedindo, não quer fazer ali, ela retira o assentimento? Primeiro, eu modelo um pedido. Não quero pausa, preciso de descanso, preciso de pausa, quero guardar, enfim, qualquer comunicação aí que indique não quero fazer, certo? Pode ser falando, pode ser apontando um ícone, pode ser entregando uma ficha, né, um PEX, enfim, várias formas de comunicação possíveis aí, depende do nível de comunicação que a criança já apresenta. Em segundo lugar, eu vou dar previsibilidade de quando a gente vai voltar. Tudo bem, entendi que você não quer, eu vou te dar uma pausa, mas a gente vai voltar daqui 1 minuto, por exemplo, 2 minutos. E aí eu vou avaliar o que dá para eu fazer em seguida. Olha, essa criança não quer fazer nada de jeito nenhum, eu vou voltar com aquela mesma atividade? Não, talvez eu vou dar uma opção de escolha de coisas mais fáceis. Olha, a gente agora vai fazer, você quer fazer esse ou esse, tá? Coisas mais fáceis. Ou... eu vou esperar e ver o que a criança tá querendo buscar. Tipo, ela tenta ir lá e pegar o lanche. Entendi, você quer o lanche. Então, vamos fazer esse aqui, tal coisa, e aí a gente lancha. E aí eu faço esse combinado com ela, certo? Eu vou ensinando ela a participar de combinados, primeiro pedindo coisas simples. E depois honrando o combinado, entregando o que ela quer. Depois que ela tiver aprendido essas trocas e que ela sabe que toda vez que eu combino algo, eu vou cumprir a minha parte no combinado, ela vai começar a colaborar mais comigo, porque ela entende que a melhor forma dela obter o que ela quer é ela colaborar comigo, certo? É isso que eu quero que ela aprenda no processo. Eu vou iniciar a volta da atividade com um pedido simples, para eu retomar o controle instrucional. Então, eu não vou voltar para aquela coisa que é a mais desafiadora, mais difícil para a criança. Eu vou começar com coisas mais fáceis. Às vezes é pedir para ela guardar alguma coisa na mochila, ou eu pedir para ela me entregar, me dar o lápis azul, né? Se isso é fácil para ela, em vez de pedir para ela já escrever, por exemplo, né? E depois que ela já está colaborando de novo, eu posso voltar para as atividades de aquisição, ou seja, aquilo que é mais difícil para a criança, aquilo que ela ainda está aprendendo. E eu vou equilibrando coisas que ela está aprendendo com coisas que ela já sabe, para não ficar aversivo, certo? Temos aqui uma questão, se o assentimento, se a retirada do assentimento é muito frequente, tipo, tudo é não, ou se acontece sempre numa mesma atividade. A criança colabora, mas sempre quer descrever, ela não quer. Ou sempre que é na hora do comer, sentar com os amigos, ela não quer. Se esse assentimento é retirado com muita frequência o tempo todo, ou muita frequência numa atividade específica, eu preciso fazer um plano específico para manejar esse comportamento. Certo? Não é uma coisa pontual. Hoje ela não quis. É uma coisa muito frequente. A gente precisa de um planejamento específico. E pode ser que vocês precisem de um analista do comportamento junto, né? Colaborando para fazer esse plano. Então, muitas vezes, as crianças já têm terapeutas externos, já têm pessoas fazendo esse processo que podem auxiliar vocês nessa construção desse planejamento específico. Se não tem, né? A gente pode pensar qual vai ser a possibilidade aí, né? Junto, em equipe, pensar os professores, pensar uma consultoria externa, enfim, mas né, precisa de um planejamento específico para aquele comportamento, certo?
Quais outras formas de prevenir um comportamento desafiador? Eu preciso, em primeiro lugar, entender questões que sejam orgânicas ou fisiológicas, questões não relacionadas a, de fato, uma coisa comportamental direta, né? Então, por exemplo, a criança está doente, está com fome, está cansada, mudou medicação, ou iniciou uma medicação nova, ou tem comorbidades específicas, tipo, essa criança tem uma dificuldade motora bem grave, ela não consegue nem motor amplo direito, não pula, não consegue, né, anda desajeitada, não sei o quê. Fazer a parte motora fina vai ser muito mais difícil para essa criança. Muitas vezes ela está recusando a fazer e ela está fazendo comportamentos desafiadores, tipo rasgando a folha, ou jogando fora, ou empurrando, porque é difícil para ela de fazer. Não tem como eu exigir dela uma coisa que ela ainda não tem condição motora de fazer. Então, precisa ajustar as escolhas. Eu posso ir treinando, né, ou pegar no lápis, por exemplo, com coisas bem mais simples e, por exemplo, ao mesmo tempo, ensinando ela a se alfabetizar com letras móveis, que é mais fácil colocar as letras, né, numa ordem do que ter que escrever. Eu vou ensinar ela a escrever o próprio nome usando as letras móveis e, ao mesmo tempo, eu vou ensinando ela a pegar no lápis, porque esse aprendizado do escrever vai demorar muito mais do que o aprendizado, por exemplo, das letras, então eu posso adaptar, certo? Eu preciso pensar na adequação ambiental, né, em primeiro lugar. Então, se tiver estímulos sonoros ou sensoriais, auditivos, a disposição dos materiais, alguma coisa que aumenta o comportamento desafiador, eu preciso adaptar isso primeiro. Por exemplo, não adianta eu querer que uma criança fique sentada se, sei lá, ela é muito fascinada com letras e tem um monte de letras pregadas na parede e ela fica em pé querendo passar a mão nessas letras. Vai ser muito mais difícil manter essa criança sentada inicialmente. Então, eu preciso, talvez, por um tempo, tirar as letras da parede, manter as letras perto da mesinha dela, para ela ir para a mesinha, aprender a sentar. Depois que ela estiver acostumada, eu posso voltar as letras para a parede muitas vezes que as crianças se habituam. Mas, né, inicialmente, às vezes eu vou precisar mudar, dispor os materiais de forma diferente, trazer os materiais para a mesinha, ao invés, né, da criança ficar em pé lá na frente tentando pegar. Eu tenho uma criança assim, que estava tentando pegar a caixa de massinhas da escola, gosta de ficar vendo as massinhas, ao invés de ficar lá em pé na frente, atrapalhando a turminha, né, porque está em pé lá na frente mexendo nas massinhas, vamos levar algumas massinhas para a mesinha dele para ele sentar e poder mexer um pouco, né, enquanto a professora está explicando, por exemplo. E aí, ele tá ali querendo só ver as massinhas, agora espera, agora é hora da atividade, aí ele pode pegar de novo, mas a massinha tá ali do lado, tá visível para ele. Isso ajudou essa criança a melhorar o comportamento. Antes ele ia ficar tentando fugir o tempo todo, sair da mesinha para ir para a massinha, certo? Então isso é uma adaptação, né? Eu ainda não mudei nada no comportamento em si da criança, eu mudei o ambiente e isso já muda o comportamento, certo? Eu preciso identificar potenciais reforçadores. Lembra que o comportamento só se mantém se tiver algo reforçando? Eu preciso saber o que essa criança gosta. Ela gosta de acessar o parquinho, é a parte preferida dela. Então, talvez eu tenha que associar as coisas mais difíceis para ela com a ida ao parquinho. Para essa criança é muito difícil escrever, mas a gente vai colocar uma coisinha de escrita antes de ir para o parquinho. Eu faço uma letra e eu posso ir para o parquinho. A chance, né, dela fazer agora é maior, né? Eu preciso adequar o nível de dificuldade das tarefas. Se tudo é muito difícil o tempo todo, a criança não vai querer fazer. Ninguém quer fazer uma coisa que é difícil demais o tempo todo, certo? Eu preciso adequar meus antecedentes e minha frequência de demandas. Se tudo que sai da minha boca é uma demanda para a criança, ela vai querer sair de perto de mim. Eu preciso também fazer comentários, ser interessante, adequar os antecedentes, às vezes falar assim para a criança, não, isso não pode, já gera uma crise para a criança. E se eu digo assim, isso aqui é depois, agora é a hora desse aqui, às vezes não gera a mesma crise no momento, certo? Eu preciso dar previsibilidade e fazer combinados. Previsibilidade aqui, gente, é a chave. Ter uma rotina estruturada, visualmente, mostrar o passo a passo da tarefa, mostrar quanto tempo aquilo vai durar, ou quanto tempo vai fazer. Tudo isso geralmente ajuda a gente a manter um comportamento mais colaborativo, certo? Usar recursos visuais para isso, ensinar e reforçar comportamentos desejáveis, independente dos comportamentos desafiadores existirem ou não. Ensinar a criança a pedir para sair, a pedir para guardar, ensinar a criança a comunicar o que ela quer, ensinar a criança a seguir instruções e reforçar esse comportamento, ofertar a escolha estruturada, que eu já falei, né, que manter escolhas muitas vezes ajuda. Olha, eu estou entendendo que você não quer, por exemplo, escrever, mas agora a gente precisa, né,
escrever você quer fazer com o lápis ou com a canetinha, né? Isso pode ajudar a gente aí a aumentar a participação da criança. Eu preciso pensar em treino de comunicação funcional e usar a CA, né, a comunicação aumentativa alternativa, quando necessário. Muitas vezes as crianças autistas, principalmente as não vocais, né, as que ainda não falam, elas precisam primeiro entender o que está sendo falado e o que está acontecendo ao redor delas. E a CA é um recurso importante para isso. Então, primeiro, essa criança precisa aprender como esse sistema funciona. E muitos professores me falam, mas isso aí não adianta nada, a criança não usa ainda. Sim, ela não usa ainda. A gente que é parceiro de comunicação é que tem que usar. Se eu não sei usar ainda, muito menos a criança. Ela não aprendeu ainda. Eu tenho que aprender primeiro. Então, nós adultos vamos aprender para usar com a criança, certo? E eu vou treinar habilidades sociais, motoras e cognitivas, que são pré-requisitos daquilo que eu quero ensinar. Ou seja, né, eu vou pensar terapia, escola e família juntos. Porque, por exemplo, se minha criança ainda não segue instrução simples, ela não vai seguir uma instrução de 2 passos. Então, se eu falar assim, todo mundo pega o caderno lá na mochila e senta no lugar. Se a minha criança não consegue nem seguir a instrução do tipo, qual desses é o caderno? E ela apontar para o caderno, se ela não sabe isso, ela não vai saber pegar o caderno e sentar no lugar, né? Ela vai precisar sempre de alguém do lado dela fazendo com ela. Então, preciso treinar essas habilidades, certo? Ou se a minha criança não sabe olhar quando eu chamo o nome dela, ela não vai responder se eu falar fulano, ela responder presente, se ela não sabe que aquele é o nome dela e ela nem olha quando eu chamo. Então, eu vou ter que ensinar isso primeiro. E a escola também é um lugar de aprender isso. Então, né, eu posso colocar isso no peito da criança, por exemplo, junto com as terapias que ela tem externas. Então, né, algo que pode ser andar junto aí, certo? Alguns exemplos aqui de recursos que podem ser utilizados, né? Um quadro de rotinas, um quadro de primeiro isso, depois aquilo, né? Uma economia de fichas para a criança saber quantas vezes ela tem que repetir aquele comportamento para ter acesso ao reforçador, né? Eu posso usar as fichas, eu posso sinalizar regras e combinados visualmente para lembrar as crianças, né? De que é regra da sala, né? Eu sei que muitas dessas coisas já utilizam muito bem, isso é ótimo. Né? Alguns exemplos de adaptações de atividades, então a atividade é a mesma, mas aqui tem uma atividade bem mais fácil para a criança do que essa que está bem mais complexa. Às vezes eu só preciso mudar o nível de dificuldade da tarefa, mas a tarefa vai ser a mesma para as crianças da sala, certo? Eu posso adaptar pensando a criança que só consegue ficar sentada se tiver um extintor na mão, brincando com alguma coisa, ou uma coisinha para pôr no pé para que ela possa encostar o pé no chão se o pé dela não encosta, ou, por exemplo, às vezes textura, né? Aqui, bola pode ajudar para aquela criança que tem dificuldade de ficar parado, às vezes sentar em algo que é instável, ajuda a poder movimentar enquanto está sentado. Algumas atividades adaptadas aqui, pensando o interesse da criança, né? Usar recortes e cola ao invés de escrita, por exemplo, né? Eu tive uma criança que na escola picotou todo o dever de casa, todo o dever da aula que a professora de português deu. E aí cortou tudo, ficou em pedacinhos com a tesoura, enquanto a gente estava, né, dando auxílio para as outras crianças da turma. Uma professora que não tivesse um olhar sensível poderia olhar aquilo ali e falar, fez tudo errado, você rasgou o dever inteiro, estragou o dever. Mas essa professora considerou assim, poxa, ele não está cortando aleatório, ele parece que está cortando as letras. Foi lá, disse, olha, esse não é para recortar, é para colar, vamos colar aqui de novo? Ajudou ele a colar e a montar de novo o dever dele ali, né, que estava todo estragado, digamos, entre aspas, né, e disse, olha, vamos trazer uma atividade diferente amanhã. E aí, no outro dia, ela levou uma atividade que era para recortar as letras do nome e colar na ordem. Então, ela trouxe aquilo que a criança queria fazer, que era recortar as letrinhas. Uma criança gostava de montar coisinhas assim, e ter partezinhas e juntar, enfileirar. Então, em vez de ficar, não era para fazer isso, é para escrever com lápis. Ela foi lá e fez o que a criança gostaria de fazer, né? Com essa mesma criança, a gente teve um professor de música, essa criança ficava fazendo estereotipia de ficar se batendo, assim, no corpo o tempo todo, e o professor, ao invés de, né, ficava ali nos primeiros momentos, assim,
Para, agora é hora de ouvir aqui o instrumento. Para, agora a gente vai tocar o violão. Ele entendeu, essa criança não vai parar, ela está precisando desse movimento. Então, olha, eu acho que você está fazendo música com o corpo. Vamos mostrar para os colegas como faz? E começou a construir com essa criança a noção de ritmo usando o corpo. E aí começaram a usar o próprio corpo como instrumento primeiro. Isso é usar uma estereotipia da criança para ensinar algo para a turma inteira. Isso é muito legal, né? Então, a gente pode ter aqui, né? Suporte visual para contagem, para números, suportes, né, de coisas do interesse, né? Vamos supor que a criança tem interesse aqui em carrinho, eu posso usar coisas de carrinho, interesses aqui na pizza, usar coisa da pizza, ou usar, né, recorte, se a criança gosta mais de tesoura de lápis, por exemplo, eu posso iniciar a escrita do nome com recorte ao invés de escrita, né? A criança gosta de massinha, eu posso começar com massinha. A criança que gosta aqui de pregadores, gosta de colocar as coisas em ordem. Aqui para pensar o ensino de coisas das emoções, mas usando o material de interesse da criança, que é massinha. Então, eu sempre posso adaptar e fazer coisas diferentes. E sendo sensível àquilo que a criança tem interesse, eu posso aprender a fazer isso de uma forma interessante, certo? Ainda assim, crises podem acontecer. Como eu manejo uma crise, né? Primeiro, eu coleto dados, eu preciso identificar, lembra os padrões e os contextos que esse comportamento acontece para entender a função dele. Então, a primeira coisa é isso, entender a função. Né? Coleta lá o que acontece antes, qual é o comportamento específico que essa criança tem e o que acontece depois, para descobrir a função. Então, identifiquei a função, que é o passo 2, aí eu vou definir os procedimentos que eu vou utilizar. Posso conversar com os terapeutas, posso pensar junto para pensar o que a gente vai fazer para prevenir que esse comportamento aconteça e o que a gente vai fazer se o comportamento acontecer. Definir um plano mesmo, é um plano de terapêutico, digamos assim, mas é um plano de ação também, né? Então, isso pode ser feito em conjunto, né? Terapia e escola, né? Eu vou identificar um comportamento alternativo que seja adequado e que sirva à mesma função do comportamento desafiador. Então, né, eu já dei alguns exemplos hoje, né? Se a criança rasgava a folha para fugir da tarefa, agora eu vou ensinar ela a dizer que não quer. E aí ela vai poder fugir da tarefa, assim, no início. Depois eu vou para o segundo passo, que é tolerar um pouquinho a tarefa, né? O primeiro passo é ela parar de rasgar as coisas, né? Ou, por exemplo, uma criança que se morde para obter minha atenção. Primeiro eu vou ensinar ela a me mostrar um brinquedo ou a me chamar cutucando, e aí, né, para reduzir o morder para obter atenção, certo? Eu vou ensinar e reforçar esse comportamento alternativo em todos os ambientes possíveis, assim, fortalecer esse comportamento primeiro, e aí depois eu vou pensar no segundo passo. Então, né, às vezes, primeiro a criança precisa aprender a dizer que não quer fazer, e depois eu vou ensinar ela a fazer aos pouquinhos, né? O primeiro eu preciso ensinar a criança a pedir o que ela quer, depois eu vou ensinar ela a fazer coisas que ela também não quer. Então, eu preciso pensar no passo a passo, certo? Um dos possíveis recursos aqui é o reforço diferencial, já falei lá atrás, mas eu vou repetir, né? Ele é utilizado para ensinar novas habilidades. Eu reforço, tenho reforço para aqueles comportamentos adequados e eu não reforço aqueles comportamentos disruptivos, eu reforço só um pouquinho, né? Então, vamos supor lá que eu falei, né? A criança grita para obter atenção. Nessa hora, eu vou dar uma atenção bem mínima. Eu vou dizer assim, eu tô entendendo que você quer falar comigo, mas gritando, eu não vou conversar. Eu vou esperar você estar pronto para conversar comigo. Aí ela grita de novo, eu não vou mais responder. Eu já expliquei para ela, ela tem condição de me compreender. Eu não vou responder enquanto ela estiver gritando. Aí vamos supor que ela para um pouco de gritar e vai pegar um lápis, ou vai pegar um carrinho. Aí eu, legal, olha, você já tá mais preparada agora, você pegou o carrinho. Aí vamos supor que ela grita de novo, aí eu espero de novo, até ela tá pronta pra me ouvir, e eu falar, legal, você pegou o carrinho, a gente pode brincar aqui. Aí ela vem brincar comigo, aí eu, legal, você tá vindo brincar comigo, divertido, não sei o quê. Vou brincar um pouquinho, depois eu vou dizer, olha, agora, né, a gente vai se organizar, porque daqui a pouco a gente vai guardar e vai fazer uma tarefa, por exemplo, né? O que eu fiz aqui? Eu não reforcei quando ela estava gritando, eu reforcei bem pouco e vou reforçar muito quando ela faz outra coisa, certo? É aquele mesmo exemplo da atenção que a gente viu lá no vídeo da professora, né? Outras coisas, por exemplo, se a minha criança vem e pede bonitinha, quero um lápis. Às vezes eu não ia dar esse lápis para ela agora, mas aí eu deixo ela pegar porque ela me pediu bonitinha. E se ela vier tomar da mão, eu não vou entregar. Vou dizer, olha, cara, assim não, você pode me pedir, né? Então, são formas de reforçar diferencialmente comportamentos apropriados, certo?
E por fim, gente, né, agora no fim da aula, eu gostaria de trazer para vocês o que é a extinção. A gente falou lá no vídeo, né, atrás, que a extinção seria, né, não reforçar mais o comportamento que era reforçado antes. Então, eu tenho essa quebra entre a resposta e a consequência que fortalecia essa resposta, né? Agora, a criança emite a resposta e o reforço não vem. Qual é a questão da extinção aqui? Primeiro, quando eu começo uma extinção, eu tenho um pico de extinção. Eu tenho esse comportamento, ao invés de diminuir, ele vai aumentar e variar, né? A criança vai testar tudo possível para obter o que ela quer. Então, vamos supor que agora eu não reforço mais ela falar de outro assunto. Eu aviso antes de começar, olha, gente, assuntos que não são relacionados à aula, a gente não vai conversar agora, eu não vou responder. Aí o João vai lá e fala, eu vi um filme super legal. Aí eu não respondo. Aí ele, o filme é muito legal! Começa a gritar, a falar mais alto. Aí ele começa a fazer uma gracinha, alguma outra coisa. Por que ele está variando esse comportamento e aumentando, fazendo muito mais vezes? Porque antes sempre tinha reforço. Vamos supor que ele ficou o ano inteiro, né, comigo dando atenção, mesmo que seja uma atenção negativa, tá? Falando, não é para falar de outra coisa, não sei o que, não. Agora eu não estou mais falando, ele vai variar esse comportamento. Se eu mantenho a extinção, ou seja, se eu não dou atenção nesse momento e as outras crianças também não, enfim, isso é bem difícil de acontecer nesse caso da atenção especificamente, né? Mas vamos supor que foi possível fazer esse manejo, gradualmente essa resposta vai diminuir e a criança vai parar de fazer. Porém, a gente tem alguns problemas aí com a extinção. Primeiro, a gente tem um efeito emocional colateral. Não é agradável ter um comportamento extinto. Então, sempre tem um incômodo, tem algo aversivo acontecendo no momento. Então, eu tenho que avaliar se é realmente necessário usar a extinção. Então, eu nunca vou usar a extinção como primeira opção e nunca vou usar a extinção isolada, sozinha. Sempre tem que estar junto com reforço diferencial e outras, né, outras coisas, por exemplo, a prevenção do comportamento desafiador, para não ter que, de fato, ficar fazendo uma extinção toda hora, certo? Uma outra questão é que a extinção vai ser muito mais fácil e eficaz para comportamentos novos do que comportamentos que tem anos já que a criança está fazendo. Então, vamos supor que a criança já tem meses que ela consegue as coisas que ela quer gritando. Se eu vou tentar, né, parar mas ela tem um hábito de se bater de vez em quando. Se eu vou tentar fazer só uma extinção do grito, ela pode começar a se bater no lugar do grito. E aí ela pode escalonar isso, se bater, e eu acabar no meio do caminho, né? Chega, toma aqui o que você quer, não precisa fazer isso. E aí eu piorei a situação, eu reforcei um comportamento muito pior do que o grito. Agora ela tá se batendo. Então, eu não vou fazer uma extinção se eu não estou preparada para isso, se eu não tenho treinamento para isso, porque eu posso acabar piorando a situação se eu reforçar algum comportamento aqui no pico, certo? Então, extinção e punição tem questões éticas que a gente precisa avaliar. Primeiro, sozinhas elas não ensinam nada novo. Então, tá, tudo bem, a criança aprende que não gritar não funciona mais. Mas o que é que funciona? Eu preciso que ela aprenda novos comportamentos. Então, eu também preciso usar reforço diferencial, reforçar. Criar situações para que ela emita o comportamento adequado e eu reforce esse comportamento adequado. Eu preciso pensar nos efeitos emocionais colaterais, porque se eu utilizar mal uma extinção, eu posso piorar a situação. Então, sempre que a gente vê uma criança que já tem comportamentos muito graves, muito tempo, e que está num nível muito extremo, geralmente foram coisas sendo feitas erradas, sem uma orientação adequada, né? E aí chega num nível que está fora do controle da família, da escola, enfim. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente não vai usar a extinção como primeira opção, nunca vai usar a extinção isolada, e a gente vai sempre preferir reforçar comportamentos apropriados do que punir ou extinguir comportamentos desafiadores, certo? Eu preciso, né, de uma pessoa treinada para aplicar os procedimentos. Então, se eu não tiver uma pessoa treinada, é melhor não fazer uma extinção. Às vezes é melhor a criança dar um gritinho, tá bom, você não quer fazer, vamos parar e tal, do que eu falar, não vou parar, enquanto você grita, e ela grita mais e mais, aí quando eu penso assim, perdi o controle, aí eu acabo deixando ela fazer o que ela quer. É pior, eu tô reforçando um comportamento pior do que o do início, então é melhor eu reforçar o do início, certo? Por que isso é um problema? Reforço intermitente é um problema, porque é muito mais forte um comportamento que às vezes é reforçado, às vezes não é, do que um que é sempre reforçado. Então, vamos supor que, né, às vezes ela grita muito e acaba funcionando, ela ganha o que ela quer, e às vezes não funciona.
ela vai aprender que ela tem que gritar sempre, o máximo que der, que uma hora alguém vai ceder. Então, fica muito mais difícil de parar esse grito depois. Então, é melhor reforçar todas as vezes o início, ou não reforçar, né? Porque não deixo isso acontecer, tipo, eu sei que ela grita querendo pegar as coisas que estão fora do alcance, eu não vou deixar fora do alcance, já tá na mesa dela. Não quero que ela pegue, tá, mas inicialmente eu vou deixar ela ter acesso, já que não é nada perigoso, para que ela não fique gritando e eu resolvi o problema momentaneamente. Eu ainda preciso ensinar essa criança a ficar assim, e ficar aquilo fora do alcance e ela aceitar? Sim, mas inicialmente, para eu não piorar a situação, às vezes é melhor liberar o acesso, certo? É melhor eu, né, deixar a criança fugir da tarefa no início de uma crise, por exemplo, do que lá na frente, né? Então, tudo isso é algo que tem que ser planejado e pensado junto, tá, gente? E o curso, a parte prática do curso é justamente que vocês aprenderem a fazer essas análises que eu tô falando aqui, certo? Um outro problema é que eu posso acabar reforçando comportamentos mais perigosos ou maiores, né? Então, como eu falei, se eu não tô reforçando um grito, ela vai lá e se bate, eu reforço, eu acabei piorando a situação, certo? E os procedimentos utilizados têm que ser tanto aceitos socialmente, ou seja, né? Eu não vou usar punição física, eu não vou usar castigo, enfim, essas coisas básicas, né, éticas da escola, e autorizados pela família. Então, se a gente vai usar algum procedimento desses, né, durante a aula, por exemplo, não vamos reforçar o comportamento da criança de gritar para obter o que ela quer, e vamos reforçar quando ela pede o que ela quer. E a forma que isso vai ser feito tem que estar combinada com a família para que ela saiba o que está sendo feito com a criança, né, e que ela colabore e concorde com o que está sendo feito, certo? O que é que eu preciso focar aqui? Saúde e segurança vem em primeiro lugar. Se a criança não tem assentimento para a realização do que está sendo solicitado, vamos repensar as estratégias. Se essa criança sempre quer negar, quer sair, é porque tem coisa aversiva. Em que está aversivo? Vamos entender o que está aversivo para a gente mudar a estratégia, certo? E ter consistência, constância e contiguidade das estratégias é essencial para reduzir comportamento desafiador. O que é isso, né? Consistência. Posso ser flexível, mas eu tenho coisas claras. Aqui, né, a gente vai funcionar dessa maneira. E a gente tem coisas claras de metas e de alvos ali. Eu tenho consistência nisso. Não dá para ser assim, se ela começa a gritar mais alto, eu entrego o que ela quer. É melhor, então, deixar tudo liberado, né? Ou, toda vez que ela demonstra que ela não quer, eu vou lá e ajudo ela a falar não quero. E ela fala e eu libero ela. Ou seja, eu tenho consistência do procedimento. Eu tenho constância. Não é de vez em quando que isso acontece. Constantemente tem a oportunidade dela negar o que ela quer, não quer, e eu ajudo ela a negar e ela consegue obter reforço daquilo. E contiguidade, é na hora. Ela fala que não quer agora, ela está demonstrando que não quer agora, eu ensino ela a comunicar na hora e libero ela na hora. E não fico tentando enrolar a criança para dela mais para frente, porque isso vai acabar fazendo com que ela não entenda que ela vai acabar tendo reforço depois e ela, né, sai ali, tem uma crise, enfim. Então é melhor eu ter, né, uma contiguidade aí. Eu vou, no momento apropriado, dar a oportunidade da criança responder, ela responde e eu reforço, certo? Se não é viável fazer o que eu estou planejando, é melhor nem iniciar. Então, extinção principalmente. Se eu não posso garantir que eu vou ir até o fim com o procedimento, é melhor nem começar, deixa do jeito que tá, que é melhor, certo? Aqui nós temos as referências. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Vocês têm o grupo lá no WhatsApp e vocês têm o contato da Sil como monitora lá da disciplina online. Qualquer coisa, estou disponível, tá, pessoal? Um abraço, bons estudos para vocês.